Será que a fotografia muda a forma como vemos a arquitetura? É a pergunta a que vamos responder hoje. Eu sou a Daniela Santos e hoje quem nos vem contar tudo aquilo que ainda não sabemos é o Ivo Tavares. Olá, Ivo, muito obrigada por estares desse lado. Olá, Daniel, obrigado. O Ivo é fotógrafo já há muitos anos e encontrou uma oportunidade na área da arquitetura, mais concretamente nos arquitetos. Isto porquê? Tendencialmente, os arquitetos têm alguma dificuldade em comunicar os seus projetos de uma forma efetiva e criativa, digamos, e que os permita distinguirem-se dos outros, dos concorrentes no mercado. E o Ivo encontrou esta oportunidade e tem-se dedicado a ajudá-los a definir uma estratégia de comunicação que os permita distinguir-se da concorrência. E a primeira pergunta que eu tenho para ti, Ivo, é: acreditas que a fotografia pode mudar a forma como um espaço é experienciado, mesmo sem a presença física, e sem eu experienciar um espaço diretamente e estando lá? Sim, sim, acredito vou trazer alguns exemplos disso também, já, que acho que é importante nós também, mais do que falarmos de teoria, percebemos na prática o que é que estas coisas refletem. Sim, pá, a fotografia não é só uma imagem, não é só simplesmente uma fração de segundos. Há toda uma história por trás da própria fotografia, não só da sua construção, mas também da sua narrativa, que permite que ao fazermos essa fotografia conseguimos transmitir mais do que simplesmente uma imagem, ou um sentido de uma imagem estética, digamos assim. Por isso eu acho que a fotografia vai nos permitir ou levar-nos a um lugar sem irmos ao lugar. Nesta questão estávamos a falar da presença humana, que é extremamente importante, ir a uma obra e senti-la, e ouvir o vento, e ouvir os sons, que isso a fotografia não consegue, o vídeo talvez, mas a fotografia é muito limitativa nisso, mas consegue transmitir se calhar mais coisas do que às vezes estar lá, porque tens tempo para refletir, não tens interferências, estás só numa imagem sintetizada, tens muita informação que vais conseguir com um determinado tempo conseguir absorver o máximo de informação e conseguires alocar qualquer sentimento ou emoção que eventualmente a fotografia te possa ter. E isso também acontece quando estás em lugares, não é? E eu lembro-me quando fui recentemente a uma obra do Cisa, à igreja de Mar de Canaveses, e eu tinha visto fotografias, nunca tinha lá estado a experienciar o dia todo, e tive uma experiência muito curiosa de estar no lugar em que, por acaso, a igreja tem a igreja por cima, por trás do altar tem uma abertura que permite ouvir o som que vem debaixo da igreja. E debaixo da igreja tem a zona onde fazem os velórios. E nesse preciso momento, como a igreja estava vazia, eu estava aqui em cima a fotografar e estava a haver um velório na parte de baixo, então estavam pessoas a chorar, ok? E esse som entrou pela igreja e começou a ecoar no próprio lugar. Eu estou-me a arrepiar só de pensar na história. E isso só sentes estando lá. Na fotografia, por mais que te queira transmitir isso, não consegue. O vídeo talvez, mas eu acho que essas histórias, a fotografia pode ter alguma limitação. Mas mesmo assim, depois de absorver toda esta experiência, eu tenho que, como fotógrafo, fazer com que ela transponha ou tente o máximo transpor toda essa emoção que eu senti e que eu vivi para essa fotografia. Eu acho que essa é a capacidade da fotografia, é tentar, não é transformar o espaço naquilo que ele não é, mas transmitir aquilo que ele é na realidade, não é? As emoções, as historinhas todas estão por trás de cada imagem. Eu acho que essa é a vantagem da fotografia. E nós, por acaso, agora estás a falar na parte da comunicação, nós estamos a ponderar e eventualmente começar a introduzir vídeo por isso, porque achamos que a fotografia tem uma limitação, ok? E o vídeo transpõe muito mais esses sentidos extras, e pode ajudar ainda a valorizar mais aquilo que é realmente a arquitetura para as pessoas. Muitas pessoas desvalorizam muito estes pequenos gestos que os arquitetos têm, pequenos de uma forma geral, não é? Mas que muitas vezes interferem na nossa forma de ser e de estar num lugar. E a fotografia tendo essa limitação de não conseguir mostrar tudo, precisar muitas vezes do texto como elemento complementar, o vídeo já não precisa tanto, porque pode ter alguém a narrar, coisas a acontecer e essa história acaba por ser mais perceptível, não é? E pronto, também sabemos que as redes estão a virar todas para o, para o vídeo, por isso talvez aconteça isso. Mas sim, pronto, a capacidade da fotografia é conseguir transformar a experiência dos lugares numa imagem que, através de eventualmente a composição, da luz, da perspectiva, consiga realmente representar ou transmitir essas sensações a quem vê, de uma forma assim mais geral. E quais é que são as principais dificuldades que tu tens encontrado nos projetos em que tens trabalhado? Tu sentes que desde que começaste a tua carreira
esses obstáculos têm sido os mesmos, têm mudado muito, e se sentes que depois da tua intervenção e da tua ajuda, também ajudas os arquitetos a perceber a peça que lhes faltava nesse sentido. É assim, eu acho que está tudo muito mais complexo, não é? Primeiro porque nós, fotógrafos, temos cada vez mais pessoas a fotografar, porque temos cada vez mais concorrência, obrigando que nós tenhamos que ser mais criativos e mais exigentes com o nosso trabalho. Os arquitetos, igualmente, da mesma forma, também são cada vez mais arquitetos formados, cada vez mais ateliês a surgirem repentinamente. E isso faz com que os ateliês também tenham que ter uma estratégia muito mais afinada. A nova geração de ateliês também já vem com uma sensibilidade maior para a imagem, para a comunicação, o que nos permite a nós abordar coisas e fazer coisas de forma diferente, que se calhar no passado seria muito mais difícil. Eu acho que estas pequenas evoluções que vão surgindo, se nós se conseguimos olhar para elas com um olhar singular, sim, singular, pode-nos ajudar a abrir portas e fazer com que a nossa mente criativa evolua de outra forma. Eu acho que eu tenho tido muita dificuldade nesse sentido, porque acho que eu tenho uma linguagem que demorou muitos anos a construir, não é? Até consigo encontrar aquela que eu acho que é a minha linguagem. Os tempos estão a mudar e isso faz com que, se calhar, a linguagem que eu uso possa não fazer sentido. Não sei, daqui a uns tempos. Não faço a mínima, pode vir a acontecer. E isso faz com que nós, fotógrafos, nós criativos, tenhamos que nos constantemente mutar ao mercado e às condições que os clientes nos vão dando, também nos vão criando. Mas eu acho que é assim, as oportunidades existem na mesma. Eu acho que, acima de tudo, mais do que a imagem, nós cada vez pensamos mais isto como uma estratégia. Não pode só simplesmente ser uma imagem solta que vai contar, ou vai fazer com que o ateliê Uhum. sobressaia dos restantes. Tem a ver com toda uma estratégia que muitas vezes, pá, nós não somos uma agência de comunicação, nós somos um ateliê de fotografia, pá, criadores de conteúdos, assim de uma forma mais generalizada, que fazemos com que as obras em si, que estão fisicamente construídas, se transformem em alguma coisa para que eles tenham essa ferramenta e possam utilizá-la e ajudar a comunicar. Mas muito antes disso, existem muitas outras estratégias que os ateliês têm que ter essa capacidade de montar e que, pronto, eu vou tendo um bocado estes debates com os ateliês, com quem nós trabalhamos, que são nossos amigos, e vamos partilhando um bocado este know-how que eu tenho, estas experiências, e mesmo quando vejo coisas a serem feitas por arquitetos e que gosto bastante, comentamos a ti, e não só internamente, mas também partilho isto com os meus clientes, porque eu acho que são bons exemplos e acho que têm que ser replicados, fazendo com que a nossa estratégia conjunta, a minha e a deles, faça um braço de ferro muito forte e consiga alavancar o projeto deles. Porque eu não consigo ir a todos os ateliês, como é óbvio, mas se nós conseguimos com os quais trabalhamos, que normalmente são ateliês muito pequeninos, conseguirem crescer, e há nós temos bons exemplos disso, pessoas que cresceram connosco desde a primeira sessão fotográfica e hoje já fizemos umas boas dezenas de sessões fotográficas e vê essa evolução e o crescimento deles. Eu fico sempre super satisfeito porque mais do que a minha realização pessoal e o meu alcance, vá, Sim. a minha evolução, mais do que a minha, eu preocupo mais com a deles, não é? Porque eu costumo dizer que o meu sucesso advém do sucesso deles. E enquanto eles não tiverem sucesso, eu, na realidade, continuarei a ser o pequeno I que está atrás do arquiteto, que eu preciso da obra deles para fazer o meu trabalho. E eles nem tanto precisam de mim, de uma forma geral, não é? Eles podem continuar a fazer obras e não precisarem de mim, mas eu preciso realmente que eles façam obra para eu conseguir ter obras para fotografar. Por isso eu preciso mesmo deles para ter esta ligação, esta conexão com o mundo da arquitetura com o qual eu estou hoje, não é? Há bocado tocaste num ponto interessante que é como é que nós, enquanto fotógrafos, neste caso tu, porque eu não sou fotógrafa, consegues captar aquilo que à partida não se consegue ver, ou neste caso aquilo que não se consegue entender a não ser que estejamos lá. Como é que tu vais equilibrando um bocadinho, esta questão de eu vou a um espaço e tenho um cliente a pedir-me que as fotos que eu tiro sejam fiéis àquilo que eu estou a tirar, Uhum. versus a necessidade toda que estavas a referir das redes sociais e todo, pronto, todos os meios, cada vez mais pedirem imagens impactantes, imagens que se destacam, um tempo e uma capacidade de atenção cada vez mais reduzida por parte dos espectadores ou potenciais clientes do teu cliente. Como é que tu geres este balanço entre garantir que aquilo que eu estou a fotografar capta as características que lhe são inerentes do ponto de vista de material, aquilo que não consegues Sim. mudar, versus a necessidade de também de conseguires criar uma história? Como é que geres esse balanço? É. E Olha, uma eu segunda tenho. pergunta, se já Ah, tiveste clientes, se calhar pode ter acontecido, mas se tiveste clientes que olham depois para já para o trabalho editado e final e dizem, nunca pensei.
que uma fotografia conseguisse até Sim. mostrar mais coisas do que aquelas que eu imaginava. Isso já te aconteceu também? Sim, sim. Então, vamos começar por essa. Sim. Porque eu acho que, é assim, os arquitetos, quando me contratam, contratam-me a mim pela minha visão e pelo meu trabalho. Eles não vão ter nada mais do que aquilo que eu faço em todos os meus trabalhos. Eu dedico-me a 100% a isto, não, 150%, como às vezes costumo dizer, porque realmente eu gosto do que faço e gosto de transmitir aquilo que é verdadeiro. E um dos elogios que mais ou que nós gostamos de ter, ou que eu gosto de ter, é precisamente esse: é o dono da casa eventualmente chegar ao pé de ti e dizer-te: olha, a minha casa está realmente como eu a vejo, não adulteraste nada, eu gosto muito da minha casa como tu a representaste, e também depois do lado dos arquitetos em que passam meses ou anos dentro da mesma casa e de repente dizem: pá, nunca tinha visto isto. Não é? E de repente esses são os elogios, os melhores elogios que podes ter de- dos arquitetos e dos clientes finais, não é? E esses elogios permitem-te continuar a tua carreira com uma satisfação em que estás realmente a cumprir uma das premissas com a qual eu me ponho, que é: eu acho que a arquitetura não pode ser adulterada. Nós temos de ser mais representativos e fiéis àquilo que vemos e que sentimos. Claro que essas experiências, e voltando a essa questão de como é que tu crias uma emoção ou como é que tu transmites uma emoção numa fotografia, é muito complexa, não é? Muitas vezes tem a ver com a própria luz, às vezes com pequenos gestos que estão na fotografia ou pequenas coisas ocultas que tu não estás, mas que quando tens tempo para ver vais ver esses pequenos detalhes, um gatinho escondido num sítio que não era suposto. Todas essas coisinhas fazem com que haja uma narrativa por trás da imagem. E eu lembro, por acaso, esta semana pronto, eu faço um bocado este trabalho de pesquisa de fotógrafos, não tanto dentro da minha área, mas que vão falando um bocadinho pronto, da fotografia em si, da arte, da arte do que é fotografar, e descobri o Todino, exato, que falava um bocado sobre isso, que é mais do que uma fotografia, é preciso mais do que uma fotografia para contar uma narrativa, não é? E é preciso ao juntar as duas fotografias, estás a começar a contar uma história. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fotografando vários momentos daquela casa, a várias horas do dia, que vão com várias ações que os próprios ocupantes, ou que os arquitetos, ou que vamos encenando ou artificializando de alguma forma, sendo realistas. Não vou pôr uma pessoa no telhado, sendo que o telhado não é acessível, não faço esse tipo de coisas. Se o telhado for acessível, sim, vou pôr uma pessoa no telhado. Mas há coisas que para mim têm um limite entre aquilo que é o real e aquilo que é o surreal. As minhas fotografias não são surreais, ok? As minhas fotografias são o real e a minha cor, por exemplo, é uma das batalhas que eu tenho no meu trabalho, em que eu tento ser o mais fiel e o mais pragmático com a luz e com a cor. Sendo pronto, depois voltamos a esta questão das próprias redes sociais que estão a evoluir, e há tempos também estávamos a fazer este exercício interno que era abrir uma rede social e tentar descobrir o que é que nos chama a atenção. E de repente estamos a deslizar nas nossas redes e vemos as casas quase todas iguais, as paredes mais quentes, amarelas, tudo madeira, carvalho, e de repente estás a ver 100 projetos que são todos diferentes, mas que parecem todos o mesmo, porque têm todos a mesma tonalidade, o mesmo tom, e de repente aparece uma fotografia nossa lá no meio do par, e porque vês que a mim há um fiel compromisso entre aquilo que vemos e aquilo que experienciamos, e que realmente se transpõe para a fotografia. E eu acho que isso também se está a perder com esta coisa agora das tendências de mas vamos pôr isto tudo amarelinho e quentinho porque isso é que está na moda e as pessoas gostam e tal. Pronto, e vai toda a gente atrás desse artificialismo, que no fim o que as pessoas estão a criar é que, em vez de se distanciarem umas das outras, estão a juntarem-se todas no mesmo saco. E o que as pessoas vão chegar a um ponto em que, entre contratar um arquiteto, um ou outro, que tem a mesma linguagem, porque não há singularidade, não há preocupação com isso, olhas para o outro e dizes: eu, se contratando um, contratando o outro, é a mesma coisa, então escolho o preço. Pronto, e então isso vai começar a acontecer. E eu acho que, pronto, isso mas já são estratégias mais complexas, mas eu acho que a fotografia também tem este poder de poder controlar aquilo que um ateliê traça como percurso, sabes? De se eu quero ir por aqui, se eu quero ir por ali, e quais são as consequências de ir por esse percurso, que público é que vão atingir, de que forma é que vão atingir. Todas essas estratégias devem ser estabelecidas pelos ateliês, pá, e nós muitas vezes ajudamos e tentamos, às vezes, até alertá-los, porque todos eles querem ir sempre para o segmento de luxo, querem todos trabalhar com muito dinheiro, e a verdade é que é muito difícil quando se investe nessas áreas, e tu sabes, tu vens da comunicação, quando se investe nessas áreas de luxo, tens de ter dinheiro para investir nas áreas de luxo, porque vai requerer muito mais custos, muito mais representação real desse mundo, e que se calhar as pessoas não estão preparadas, não é?
pronto, isso tem a ver um pouco com a estratégia, um bocado como a minha própria estratégia. Nós também já definimos isso internamente. Eu sou uma pessoa muito humilde e não venho de pessoas com muito poder de compra. E isso é uma das minhas premissas como forma de ser. Eu não quero andar com grande carro, primeiro porque não é porque eu não gosto de carros, é mesmo porque eu não me identifico com isso. Prefiro gastar centenas de euros em livros e revistas que me vão dar um saber do que estar a comprar um carro ou uma roupa de marca que provavelmente podem me pôr num estatuto diferente, mas na realidade não vou ser eu próprio, não é? Vou estar a criar um artificialismo e não a verdadeira essência do meu ser e daquilo que eu acredito. E eu tento transpor também um bocadinho essa parte toda para o meu trabalho, e para a minha relação até com os próprios arquitetos, com os clientes, também faço isso, não é? Gosto de um ponto interessante que é, na criatividade existe muito esse desafio de Hum. como é que nos mantemos atuais e diferenciadores daquilo que está acontecendo no mercado, e revejo-me nessa situação por. É muito fácil tu ires pelo caminho de fazer aquilo que é suposto ser feito ou fazer aquilo que os concorrentes já estão a fazer, mas a longo Hum. prazo isso pode ter efeitos muito nefastos e são efeitos que normalmente sentimos, não Sim. no curto prazo, mas no longo. Portanto, acho que é o desafio que tu sentes mais concretamente no vertical da fotografia, que obviamente faz parte, como disseste bem, de uma estratégia mais alargada de comunicação e marketing, depois transparece para funções como a minha ou para outras pessoas que também estejam aqui ligadas às nossas áreas. E como é que também tocaste noutro ponto que é a questão da narrativa? Eu venho do curso de Novas Tecnologias da Comunicação, estava-te a dizer isto antes de começarmos a gravar, e uma das disciplinas que eu mais gostei de ter foi guionismo. E nós nessa disciplina tínhamos o desafio de criar uma história em grupo, um guião, começávamos por aí, depois fazíamos a componente toda de fotografia e de vídeo. Isto para te perguntar, tu tens este tipo de trabalho com os teus clientes antes de fotografares um espaço? Procuras perceber o que é que esteve na mente de um arquiteto para criar um determinado espaço? Quais são as características que distinguem este espaço de outro? Crias quase uma espécie de história. Depois, se lhe queres chamar guião, qual é a palavra que lhe preferes dar? Sim. Tens este tipo de processo e se sim, sentes que normalmente os clientes, fazendo as perguntas certas, dão-te os dados todos que tu precisas para depois transpor o que está na cabeça deles no resultado final do teu trabalho. Sim. Sabes que os arquitetos têm a maioria, bem, agora tem tendência para mudar, mas a verdade é que os arquitetos sempre tiveram muita dificuldade em comunicar para o público em geral. Chegar lá com a mensagem, porque eles são muito singulares na forma como comunicam, falam para eles próprios, e isso torna a linguagem deles muito inacessível e muito difícil de compreender. Eu, não sendo arquiteto, também sofria disso no meu início da carreira, para os conseguir compreender e entender aquilo que eles tinham na mente deles e aquilo que eles puseram no papel e que depois transpuseram para o edifício, e até muitas vezes era difícil do próprio dono da própria casa perceber aquilo que eles fizeram. Eles olhavam para cá, pá, isto está bonito, não sei porque é que eles fizeram isto, mas pronto, mas é bonito, percebes? E eu acho que essa dificuldade permanece hoje em dia, se calhar de uma forma mais, eu acho que também a cultura geral das pessoas, a arquitetura passou a ser mais falada, já que tem os jornais nacionais já falam de arquitetura, já falam do tema da arquitetura, tens suplementos como o Público, o P3 tem um suplemento também que fala de arquitetura, pronto, há um aproximado da arquitetura ao público em geral, que nós também fizemos, essa estratégia já está montada há muitos anos, em que nós tentamos fazer essa ligação, essa ponte entre o arquiteto e o cliente final, de forma a desconstruir aquela ideia toda que eles têm por trás do ateliê e da cabeça deles e tentar trazer isso tudo cá para fora. E o que nós fazíamos nessa altura era um diálogo também para mim, porque era uma lição de aprendizagem para mim, esta conexão constante, estar com os ateliês e tentar debater isto. Pronto, o que começou a acontecer, e nós assumimos isso como não é um erro de processo, como uma evolução, como fazer parte da evolução, eu comecei a ter demasiado trabalho e comecei a ter menos tempo a fazer isso. A verdade é que eu também trabalho com os mesmos ateliês, eu já os conheço, e esses ateliês eu conheço todos para trás, conheço a história individual de cada uma das pessoas, eu conheço vou seguindo constantemente o trabalho deles nas redes ou até em mensagens privadas, nós partilhamos, eles vão sempre partilhando comigo esses trabalhos, vamos debatendo coisas, sempre que posso estou com eles. Por isso, essa relação de pesquisa, eh, de constante conhecimento do trabalho deles, eu acabo por não ter. Tê-lo sempre que tenho uma sessão fotográfica, por vou tendo durante o decorrer, porque estamos a falar entre a ideia do projeto, à execução final e até
à obra em si, estamos a falar em anos, não é? Por isso, nesses anos, normalmente vamos debatendo e vamos falando sobre coisas e isso leva-me a que haja esse conhecimento. Mas muitas vezes acontece com os ateliês mais novos, em que eu gostaria, e um dos nossos desafios para este ano é nos ateliês novos que estão a entrar, a começar a trabalhar connosco, é nós voltarmos a ter esse trabalho todo que tínhamos com os nossos clientes anteriores, que era voltar a conhecer os ateliês, voltar a conhecer cada pessoa que trabalha lá, porque é que eles fizeram, porque é que não fizeram. O que nós fazemos neste momento, como temos este trabalho todo, e eu tenho a Mónica, que está a trabalhar comigo na parte da comunicação para me apoiar, porque já não conseguia fazer tudo, eu tenho esse know-how, e o que eu faço até é um trabalho muito engraçado, porque a Mónica não vem desta área, vem da comunicação, e é giro porque eu tenho na minha cabeça as coisas que os arquitetos foram dizendo, eu vou polir, que eu sei como é que lhe tenho que dizer à Mónica, que não percebe nada disto, vou polir a informação e vou dar a informação à Mónica. E a Mónica vai fazer a magia dela, não é? De pôr as engrenagens todas a coincidir todas umas com as outras, de forma a que o motor continue a andar e que faça o papel dele. Mas sim, mas nós temos um trabalho muito denso apesar de tudo, é após obra, não é tanto antes da obra, apesar de que eu faça algumas perguntas antes da obra, mas após a obra, antes de preparar os press kits, essas coisas todas que nós fazemos pelos ateliês, ajudamos a fazer isso. Nós temos esses inquéritos, digamos assim, essa organização mental, essas perguntas que nos vão construir esse tal guião. E uma das coisas que fazemos muito são pá, três perguntas muito básicas, assim, de uma forma sintetizada. A primeira é o que é que torna esse projeto único, porque é que ele é único em relação a todos os outros. Qual é a história que eventualmente eles querem contar, porque há sempre uma história por trás daquele projeto, ou daquele cliente, ou de alguma decisão que eles tomaram em obra. E de que forma é que eles próprios, ateliês, se querem conectar com o público, que público é que eles querem, não é? E se eles nos derem resposta a essas três perguntas, nós fazemos isto de outras formas, montadas estrategicamente, vamos conseguir ter esse guião, digamos assim, da obra e vamos conseguir fazer com que aquilo depois, pronto, se transponha para os meios de comunicação e que os meios de comunicação tenham interesse nas obras, porque hoje em dia não é só a fotografia bonita, muitos ateliês, muitas revistas, muitos meios de comunicação nos pedem as histórias. E se não tiver histórias, ou a decisão às vezes de um material, que seja um material diferente, ou uma aplicação de material diferente, ou um sistema construtivo diferente, se não for nada muito singular, se for algo que já é muito comum, a gente estamos um bocado de mãos atadas e não conseguimos fazer muita coisa com aquilo, percebes? E essas estratégias, mini estratégias que são um bocado invisuais, não é? As pessoas não as veem, elas existem por trás do nosso trabalho, do meu trabalho como fotógrafo, que neste caso é a Mónica que está a fazer, mas que existe um trabalho muito grande de preparação, toda esta informação e da apresentação dos trabalhos aos meios de comunicação e defendermos os trabalhos nos meios de comunicação, que nós também fazemos isso. E esses trabalhos são super cansativos e às vezes são inglórios, porque às vezes estamos meses e meses a debater uma publicação e depois ao final de 6 meses o jornalista diz, olha, afinal, olha, este mês já não vamos fazer isto, vamos deixar para a próxima edição, que é tipo daqui a 6 meses ou 7 ou 8, e tu, fogo, que loucura, não é? Mas pronto, estas coisas fazem parte, gerir também todo este processo de ânsia de nossa parte, do cliente, do dono da obra, todas essas gestões, nós acabamos por estar também a ser um bocado psicólogos. O psicólogo no meio disto tudo para conseguirmos gerir todas estas emoções e estas reviravoltas que possam acontecer, não para o bem e para o mal, não é? E tu falaste também das mudanças que os novos formatos, os novos tempos têm trazido para a tua função, não só para a tua, para de qualquer pessoa. Que mudanças é que tu tens feito? Já falaste um bocadinho, se calhar, agora em apostar no vídeo e ser um formato a eventualmente acrescentar. Que outras Sim. mudanças é que tu sentes que tens aplicado na forma como fotografas? Tens tido mudanças muito profundas? É É assim, mais conceptual? O que é que sim, falamos um eu bocadinho acho que estou a sobre isso? entrar, estou a entrar um bocadinho mais estou a aprofundar, se calhar, mais emoções e sentimentos, coisas que se calhar eu sentia, e até estamos agora a fazer um desafio interno nosso. Nós tínhamos bem, nós tínhamos muitas pessoas a pedir-nos uma newsletter e eu nunca achei que fosse oportuno e achei que fosse importante fazer uma newsletter, até porque se queres saber novidades, tens as redes sociais e vês lá o que é que está a acontecer, o que não está a acontecer. E aquilo que nós decidimos foi que, ok, então vamos fazer uma newsletter. E estamos a desvendar isto em primeira mão, porque ainda ninguém viu a primeira newsletter. Também não vou desvendar muito, mas não sei quando é que vais lançar isto. Mas nós já começamos a pedir subscrições de pessoas para fazerem, para se inscreverem. E a newsletter vai ser um pouco estes pensamentos que eu tenho em obra e que muitas vezes não passam, te passam para a fotografia, mas que depois eu deixo as outras pessoas interpretar a minha fotografia. Sabes, quando tu vais ao museu e tu olhas
uma obra e estás, se calhar, 1 ou 2 ou 3 horas a olhar para aquilo e interpretas uma coisa, vem outra pessoa a seguir, está lá também não sei quanto tempo e interpreta outra coisa, e que se fores debater com ela, vais ver que cada um tem o seu ponto de vista e se calhar nem se cruzam um com o outro em termos de pontos, não é? E é um bocado isto que eu quero fazer, quero. Eu, quando vou à obra e absorvo toda aquela informação que o arquiteto me dá e a experiência do lugar, eu transponho aquilo em fotografias. E que às vezes parecem coisas muito simples, mas que não são. Há muita coisinha por trás, essas coisas que estava a dizer. Há fotos que eu tenho coisas escondidas que as pessoas nunca se aperceberam, mas elas estão lá. E isso é super giro contar essa história. E depois as pessoas vão olhar para a fotografia de outra forma. É quase o desvendar ou contar a história por trás da fotografia, sabes? Pronto. Nós Sim, é vamos quase passar que isso mostrares o para teu o Money Letter. backstage, no fundo, sim. Sim, sim, Sim. sim. Mas uma backstage mental, que ainda é mais complexo que isso, que tu vais perceber que a minha mente é assim um bocado densa, é muito densa, e está sempre a fervilhar de ideias e não sei o quê. E essas coisas vão ser transpostas agora para uma newsletter. E isso faz com que haja esta tridimensionalização, digamos assim, da fotografia para as palavras, e nós sentimos cada vez mais isso até com os meios de comunicação, quando intervêm connosco e nos pedem coisas, já não pedem só, olha, pega as fotografias, dá essa memória descritiva básica e está tudo bem. Não, eles já nos começam a fazer perguntas super densas sobre o projeto e o que é o ateliê, e nós temos que às vezes estar a defender uma ateliê jovem que tipo, é a primeira obra dele e que o jornalista de repente diz, pá, mas é a primeira obra, será que isto... E nós a tentar defender, e temos que sugar a história quase de vida dessa pessoa para conseguir defendê-la. E eu acho que essas histórias cada vez têm que ser mais definidas como estratégia, até dos próprios ateliês, e nós já começamos a fazer isso há algum tempo, e é óbvio que isso depois traz os frutos que traz, mas pronto, mas essa luta e as redes, tu sabes que as redes agora também estão à procura muito dessa transparência, essa proximidade da pessoa e não tanto da empresa. As pessoas querem saber quem é a pessoa e não a empresa. E nós temos feito muito esse trabalho, e há muitas novidades que nós vamos lançar este ano, que já começamos a fazer, mas ainda não podemos desvendar, mas vamos ter muitas, muitas, muitas coisas até ao final deste ano, precisamente a pensar nisso, que é nós temos que transpor mais do que simplesmente a obra, temos que transpor as pessoas, temos que transpor as emoções, e eu já o fazia inconscientemente, sem grande reflexão, e neste momento vamos também passar essa reflexão para as pessoas sentirem que não é só fotografar, percebes? Não estou a dizer que outros gestores não possam fazer, e acredito que haja muitos outros gestores a fazer isto, não estou a dizer isso, mas a minha forma de ver a fotografia está a começar a deixar de ser simplesmente aquela imagem que eu fiz a correr, toma lá, vamos embora, próxima. E nunca foi, percebes? Foi sempre muito mais complexa do que isso e eu nunca quis transmitir ou nunca achei que fosse importante transmitir isso. Achei que a fotografia iria falar por si. E a verdade é que no meio de tanta fotografia, no meio de tantos ateliês, tu tens que começar a encontrar a singularidade. E eu acho que essa singularidade vai passar por isso. As histórias por trás de, sabes? Engraçado. Tocaste no ponto de palavras, não estava à espera que a resposta fosse por aí. Na parte da humanização, já estava um bocadinho à espera, porque cada vez mais com as novas tecnologias, a inteligência artificial a ganhar o seu crescendo, aliás, está em crescendo e vai continuar a estar. Vai. Ainda no outro dia vi um debate na RTP sobre isso, em que falava sobre as profissões que à partida vão ser mais necessárias, e uma das coisas que se debatia era a necessidade de voltar depois àquilo que é o básico, a experiência humana, em parte Sim. desse debate. Portanto, é interessante falar disso. Sim. E, Não, e agora mas estás a dizes, falar desse sim, assunto. Houve agora aquela Assembleia da Inteligência Artificial, não é, da Europa, sim, e que já se começou a debater uma coisa que já se falava que provavelmente iria acontecer, que é a compensação de profissões que eventualmente possam vir a perder poder, não é, de existencial, e a fotografia pode eventualmente as pessoas acharem que não, mas a fotografia vai estar nessa lista, acreditem. Porque os meios de comunicação, tudo que for escrita, também vai também acontecer exatamente o mesmo. Eu acho que as pessoas têm mesmo que repensar um bocado o que é que estamos aqui a fazer. A inteligência artificial deveria ter o seu limite. Eu acho que é importante e nós usamos internamente, não tenho problema nenhum em falar de inteligência artificial, mas eu acho que o limite tem que começar a existir, principalmente na própria pessoa. Eu acho que quando as pessoas não percebem que Pronto, quando as pessoas acham que não têm que pensar e que podem rapidamente, em segundos, fazer a obtenção do resultado,
de um texto gigante, de um livro, em que tu não tens que o ler, não tens que interpretar, só queres o resumo daquilo para depois contar aos teus amigos que leste o livro e que a história é aquela, e que não sentiste nem as emoções por trás das palavras. E a fotografia vai acontecer o mesmo, é, tu já consegues. E nós fizemos, por acaso, tocaste neste assunto, agora vou só falar disto, que acho que é importante. Eu fiz um exercício recentemente de enviar 4 fotografias que nós, pronto, vamos desvendar nas newsletters, e uma dessas 4 fotografias e pedi a interpretação do ChatGPT, não foi o ChatGPT, mas de uma inteligência artificial, e a verdade é que ele não conseguiu interpretar o que eu lá transmiti. Ele interpretou, sim, um ponto de vista, não é? Mas aquele ponto de vista não é o verdadeiro. E eu acho que essas questões as pessoas têm que começar a ter muito cuidado, uh, que senão vamos deixar de ser humanos, vamos passar a ser máquinas, sem pensar, sem- podemos, sim, podemos zelar muito pelo pensamento do outro, já, eu não vou dizer isto porque a inteligência artificial disse que se eu disser desta forma a pessoa pode ficar chateada, então vou dizer de outra forma. E a inteligência artificial diz como é que tens que fazer isso. Mas eu acho que esta coisa de falares com alguém e dela ficar chateada contigo, tu lhe disseste se calhar de um tom que não devias, é muito importante para a experiência pessoal, porque senão tu acabas por não ter essa relação humana, não é? Essa parte que nos compete a nós, ter sentir coisas. E a fotografia e viver o lugar, mesmo esta coisa diz, fizemos uma experiência no passado, até foi com os alunos, que foi visitar os espaços, em vez de os irmos fotografar, vamos visitar os espaços no Google Maps, não é? Porque Hum, já permitia ver tridimensionalmente os espaços, aqueles edifícios icónicos, etc. E a verdade é que cada um dos alunos fez esse exercício, não é? De ir a um edifício super icónico sem o visitar e tentar decidir o que é que ia fotografar, não é? Qual hum, eram os ângulos que ia fotografar, de que forma é que ia fotografar. E isso é tão limitativo ao ponto de que ninguém percebeu o projeto, porque na realidade o espaço é mais do que 4 paredes, um volume, tem que ter a ver com a luz, com o lugar, as histórias que estão à volta, a história do ateliê de arquitetura, a época em que foi feito, todas essas histórias, muitas vezes, por mais que tu tentes representar através de uma imagem tridimensional ou o que seja, vai haver essas coisas que não se contam, não é? Há edifícios super icónicos que estão no meio de não sei de nada e que de repente aquilo é o contexto, não é? E que tu até, ok, eu posso chegar lá a fazer uma foto super apertada e de repente tirar o contexto e aquilo parece um edifício que pode estar completamente dentro de uma cidade super urbanizada, mas não, está num espaço que foi desenhado para estar a respirar em que não tem nada a interferir. Percebes? E essas pequenas coisas fazem com que o mundo seja mais, ou deva ser mais vivido, propriamente visualizado, digamos assim, não é? A arquitetura é feita para as pessoas viverem, ocuparem. Senão, o Cisa dizia isto, não é? Senão é uma escultura. Se não houver pessoas, é uma escultura. Então é isso, nós temos que pôr pessoas lá, temos que pôr o contexto lá, e o contexto é isto. Eu ainda agora fui fotografar um, eh, um bairro social, vá, e eu estava lá e achei extremamente piada, porque as pessoas começaram a ocupar as paredes com fios e roupa pendurada, estendais cá fora, sabes? E isso, opá, pai, mais de meia hora ali à volta a fotografar coisas, e se me perguntaste se estava a fotografar a arquitetura, não, eu estava a fotografar o contexto, não é? E a forma como as pessoas estavam a viver o espaço, mais do que o próprio edifício. Porque isso foi uma condicionante. O edifício está com aquela posição, as pessoas acabaram por ocupar aquilo por causa dessas consequências todas. Pronto, isso acaba por fazer parte do meu papel documental. Se eu chegasse lá e fotografasse antes das pessoas lá estarem, aquilo é simplesmente um monolítico que foi levado com materialização diferente, tudo bem, mas na realidade não tem muito mais que isso, não é? E aquilo acabou por ganhar uma vida completamente distinta pela existência, pela vivência, das pessoas, de nós, não é? Não é uma coisa que eu ali, que ficou ali, que foi esquecida, não? Por isso eu acho que a inteligência artificial pode nos tirar um bocado está-nos a tirar esta parte mais humana, de socialização. Pronto, nós estamos virtualmente a fazer um Zoom, ainda bem, porque senão também não teríamos todo esse tempo para fazer isto, mas há outras coisas que tu não podes deixar de ter. E eu acho que a arquitetura tem este poder de mudar a forma como nós vivemos e interpretamos o espaço. E vê-se nas cidades. Se as cidades forem mal desenhadas, se os edifícios forem muito mal pensados, vai refletir-se claramente nas pessoas. E acontece muito, por exemplo, quando há muito espaço envelhecido e a Câmara Municipal, por exemplo, reabilita uma praça, o que acontece no próximo ano a seguir é que todas as casinhas à volta, toda a gente vai fazer obras nas casas à volta. Porquê? Porque toda a gente sente
faz parte daquele lugar, tipo, não, isto foi arranjado, houve um investimento, houve uma requalificação deste espaço, trouxe vida a este espaço, e a pessoa começa a ir para aquele espaço, começa a olhar para a sua casa e diz, fogo, minha casa é mesmo feia, se calhar tenho que fazer qualquer coisa, porque também não faz sentido nenhum aqui. Há este orgulho do lugar, do que é nosso, e eu acho que se o digital perdemos isto tudo, sabes? Porque um computador, tu hoje compras um telemóvel, daqui a 6 meses podes comprar o novo que sai. E perdes a materialização da coisa, o sentido e nos edifícios na arquitetura não, porque normalmente é uma coisa que dura anos e séculos, não é? E nós acabamos por ter o sentido de pertença muito maior e um cuidado muito maior e um zelo muito maior. Por isso a arquitetura tem este poder, percebes? De mudar estas coisas todas que envolve a parte humana, a relação humana. Tu tocaste uma expressão que para mim reflete aquilo que um bom fotógrafo ou um videógrafo consegue fazer no público-alvo, que é a capacidade, especificamente na arquitetura, de viveres o espaço. Sim, De sentires que estás nesse espaço, de certa forma, sentires a história que é contada por uma família, que é uma abordagem que podes ter ou não no teu trabalho. Será que as pessoas que estão naquela casa são as donas do espaço? Eu como estou muito ligada a esta área, tendo muitas vezes olhar para o trabalho como o que tu fazes e tentar perceber quem é que seriam essas pessoas. Será yeah, que é mãe com filho? Será que é um casal em que o marido está fora durante a semana e só vem ao fim de semana? sim. São um casal sem filhos? São um casal com filhos? E a capacidade que tu tens de fazer com que as pessoas se relacionem e em última instância, dependendo do edifício ou da obra, em querer visitar aquele espaço, em querer comprar uma determinada casa, para mim é o que vai fazer a diferença. E pensando em fotógrafos ou em pessoas que gostassem de ir para esta área, que dicas é que tu lhes darias para conseguirem chegar a este modo de viverem os espaços, conseguirem contar essa história? Tens assim uma das principais dicas que possas dar Tenho, a tenho, aspirantes? olha, tenho uma que faço para mim e até estou a ensinar isso agora precisamente aos meus filhos, que é observarem muito, não é? Porque tu podes estar numa esplanada e de repente podes estar a ver uns copos com os teus amigos, está tudo bem, é válido, mas também podes estar a fazer este trabalho de casa de te preparar para as experiências da vida, não é? Tipo, estás a ver e vês pessoas, como é que a pessoa vai interagir o espaço, como é que a pessoa veste uma camisola, percebes? Como é que a pessoa se protege do sol ou da chuva? Todas essas coisas, todas essas experiências da vida vão-te levar precisamente a um resultado, a uma decisão fotográfica, a uma construção frásica, digamos assim, não é? Uma construção visual. Essas experiências é que te vão fazer com que isso crie valor. E eu sempre fiz isso. Eu visitava imensas obras, toda a gente, eu lembro que ia a muitas conferências e começavam a falar de uma obra pública, normalmente era o que normalmente se falava nas obras públicas, e a seguir o que eu fazia, sempre tivesse disponibilidade, ia visitar essa obra, ia perceber aquilo que o arquiteto me contou na conferência, todas as histórias que ele tentou transmitir, ia para lá e ia tentar, está ali aquele pormenor que ele falou, ok, deixa-me ver como é que isto interage, como é que as pessoas interagem com aquele pormenor. Porque muitas vezes, hoje não tanto, mas acontecia muitas vezes, as obras eram desenhadas para os próprios arquitetos. Não é? E há histórias que, aliás, não vou agora falar, porque há histórias super bem conhecidas, de que as casas foram desenhadas para o arquiteto e não para a pessoa que o vai habitar. Uh, Hoje em dia já não é isso que acontece, as pessoas também são mais interventivas, esta coisa do. Eu lembro muitas vezes de estar em reuniões com os arquitetos, pá, lá vem mais um cliente com um Pinterest que chega ao pé de nós que é aquilo que quer. Pá, isso faz parte, para o bem e para o mal, eu acho que os arquitetos têm que ver isso como uma mais-valia, porque as pessoas começam a ter um gosto visual muito interessante, ou não, por isso depois já são outros 500. Mas de uma forma geral, as pessoas são mais cultas, já não aceitam simplesmente uma coisa banal, já não aceitam uma desculpa. Mas eu acho Uh, que isso é positivo, porque isso obriga claro, os claro. arquitetos e depois, por consequência, obriga-te a ti a ser mais, entre aspas, criativo. Não gosto desta expressão, mas É, a fazer uma claro. coisa diferente daquela que já fizeste. O Sim, sim. acesso a mais. Tu dizias no início, há mais arquitetos. Quanto mais concorrência houver, melhor. Significa que a Sim. profissão também está a ser valorizada e Certo. que existe essa necessidade no mercado. Portanto, isso é Sim, bom. Eu acho que isso é bom. e há uma parte muito importante que é a democratização da arquitetura. A arquitetura tem que chegar Também, a todos. também, Tem que também. chegar a todos. E eu lembro por acaso de uma situação agora também recente. Fui fotografar um bairro que pronto, foi construído novo e para mover centenas de pessoas que eram de etnia cigana que iam mover-se para aquele bairro. Pá, e é super curioso ao ponto de tu perceberes que a arquitetura não é democrática, ao ponto de muitas dessas pessoas não sabiam usar um quarto de banho.
ok? E tiveram que ensinar pequenas crianças a usar um quarto bem, como é que, não é? E há histórias incríveis, eu lembro de ter contado uma história também muito super curiosa, não te consigo especificar qual foi o projeto, mas é um projeto também conhecido, em que puseram, davam os quartos de banho, aquelas coisas todas pomposas, modernas, com uma banheira, etc. E as pessoas pegavam na banheira, punham lá a terra e plantavam couves, ok? Porque não percebiam o que era aquilo. E depois tinha uma bacia ao lado para tomar o banho. Estás a perceber? Por isso eu acho que a arquitetura tem este poder de nos preparar para viver as coisas de forma diferente e, pronto, e a tecnologia também vai mudando e a percepção de um objeto também vai mudando e isso chama-se cultura e pronto, e é o que é. Mas o arquiteto também tem esse poder ou deveria ter esse poder de educar as pessoas ou de as sensibilizar para determinadas coisas. A questão da luz, acho que é muito desvalorizada. A reutilização dos materiais continua a ser extremamente desvalorizada. E eu acho que essa. E agora fala-se em crise, a habitação e o custo da habitação, e é verdade que tudo é extremamente caro, mas também consegues construir barato. Com exercício mental, o do arquiteto, claro que sim, dos donos de casa também tem que ser mais compreensivos com o esforço dos arquitetos, com o esforço eventualmente das construtoras ou das marcas em desenvolver produtos que possam eventualmente fazer essa diferença e ajudar a que a arquitetura consiga chegar realmente a todas as pessoas. É óbvio que assim, o ideal era que a casa fosse desenhada para ti, não é? Por exemplo, nós estamos a reabilitar agora uma casa e a casa foi pensada para nós, foi toda Qualificada? Não. requalificada, É. repensada Repensada, ok. para a nossa utilização do dia a dia. E muitas vezes as pessoas quando chegam aos ateliês, eu quero um T2, quero 2 quartos, uma cozinha, um quarto de banho, ou 2 quartos de banho e está feito. Pronto, se aquilo é a casa deles. Mas a casa é muito mais do que isso. A decisão dos materiais é extremamente importante, o desenho da casa, por onde é que as pessoas entram, por onde é que saem, quando estão na sala, o que é que acontece, o que é que não acontece, a luz, o que é que acontece à luz, nasce, onde é que se põe, gosta de acordar de manhã com o sol na cara, não gosta. Então, todas essas decisões térmicas até, porque o sol também faz, ou o vento, a chuva, todas essas interferências são casos de estudo pelos ateliês de arquitetura, que muitas vezes as pessoas não valorizam, nem percebem. E acho que isso também é um dos problemas dos arquitetos, é que não conseguem transmitir esse trabalho. As pessoas acham que o trabalho de um arquiteto é simplesmente fazer uns desenhos em cima de uma folha, entregar aquilo na Câmara Municipal e está feito. Não, é muito mais denso que isso. Por parte deles, há o trabalho que eu faço com os meus arquitetos e com as obras com que eu fotografo, que é um trabalho de reconhecer quem é aquela família, como é que aquela família vive, não é? E eu muitas vezes, ainda há tempos aconteceu, eu estava com um arquiteto, primeiro arquiteto, primeiro projeto que íamos fazer com ele, e eu perguntei-lhe, olha, o que é que os proprietários fazem? Eles, "Oi, mas queres saber isso porquê? Porque eu preciso saber como é que eles vivem a casa. Eu preciso saber quem são as pessoas que estão por trás daquilo que tu desenhaste, porque isso para mim também é importante, não é? E quando eu fiz as fotografias, eu, ok, agora percebi, eu, assim, claro que sim, as pequenas perguntas que parecem inusitadas, perdidas ali no meio, na realidade têm um fundamento. Eu preciso do contexto, eu preciso de contextualizar a obra, o arquiteto, os donos das casas, para depois contar essas historiazinhas todas por trás desses pontos de ligação, não é? E para terminar, qual é que foi o maior elogio que tu recebeste até hoje? Se conseguisses escolher um. Ah, Tens, não, digo, tens, ou eu se fico. calhar um momento que te tenha marcado por ser inesperado. Alguém que não estava completamente a hum, contar com o resultado desse projeto. Se quiseres partilhar e puderes partilhar, obviamente. Sim, posso partilhar algumas. Olha, há coisas que pá, eu vou memorizando e pronto, são muitas casas. Eu faço. O ano passado fizemos 200 e tal projetos, se a memória não me falha, não é? São muitos projetos por ano. Vou conhecendo muitas pessoas, vou estando. Às vezes aparece os donos de obras são mais interativos do que outros. Há aqueles com quem eu vou almoçar, vou jantar, há outros que pá, aparecem só no fim. Pronto, há todas essas pequenas histórias. Mas há histórias que eu gosto muito pá, que me ficam marcadas, pá, tem a ver mesmo com a relação pronto, como eu crio principalmente com os donos da casa. Com os arquitetos eu acabo por ter várias, não é? E vou ter mais projetos, vou estar com eles várias vezes e vamos falando. Mas os donos das casas eu gosto muito de ter muita relação com os donos das casas. Pá, e fico super surpreendido quando eles, por exemplo, faltam ao trabalho, salvo seja, não é? Tiram um dia de férias para estar presentes e estarem comigo, percebes? E quando gostam muito do meu trabalho, fico super surpreso, não é? Porque um dono de uma casa que chega ao pé de ti e começa a falar da tua obra e como é que ele sabe esta obra? Como é que ele se lembra disto? E eles conhecem as obras todas, sabes? E eles fazem este trabalho de casa também de escolher o fotógrafo ou
ou aceitar o fotógrafo que lhes vai fotografar a casa, porque eu vou-lhes entrar numa intimidade, e eles têm que confiar também no meu trabalho, naquilo que eu vou fazer, se realmente é representativo ou não daquilo que eles, que eles esperam vir a ter da casa, não é? E depois no final obteres aquela resposta de tipo, quando vêm as fotografias, oh, está incrível, adoramos o trabalho. Pá, isto é super satisfatório. Eu acho que esse é um dos melhores, a seguir aos arquitetos, como é óbvio, mas eu acho que teres isso do dono da casa, acho que é extremamente satisfatório. Porque não só deixaste o teu cliente satisfeito, o arquiteto, como ainda conseguiste deixar o dono da casa satisfeito, porque eu acho que é muito difícil, porque são pessoas que estão a viver aquela casa pelo menos há um ano. Eu normalmente vou a casas pelo menos depois do ano deles já estarem a ocupar. Um ano depois, eu ainda os consegui surpreender, não é? Porque uma coisa é surpreender um arquiteto que teve 2 anos e que, pronto, mas acaba por não estar a viver a casa. Ele normalmente vive em casa quando eu vou. Eles estão o dia todo comigo, eu estou lá o dia todo, e eles acabam por viver naquele dia realmente a casa do nascer ao pôr do sol. Mas os donos das casas estão lá todo o dia do ano, não é? Durante 365 dias. E mesmo assim eu os consigo surpreender. Acho incrível, acho incrível. Acredito. Perceberes É. que o cliente final, não é? No fundo, para quem a casa foi construída, passar-te esse feedback, acredito que seja E bastante outra coisa que acho gratificante. que ainda é mais gratificante, e eu acho que os donos das casas começam a ter essa sensibilidade, mas eu acho que devem agradecer muito, muito, muito mesmo aos arquitetos. E muitos deles às vezes parece que se esquecem, sabes? E às vezes fico um bocado triste. Eu fico triste. Imagino que os arquitetos também, não falo isso com eles, porque sinto que há alguma revolta, porque eles perdem muito tempo com aquilo, cedem muita coisa, lutam por muitas coisas e no fim o cliente está bonito. Está bonito. Como assim está bonito? Sabes? Tipo. Eu acho que é preciso as pessoas terem um bocado mais de sensibilidade, que há ali, aquilo faz parte do arquiteto, faz parte, eles construam aquilo com o mesmo amor, ou espero eu, que tenha sido com o mesmo amor e dedicação que o próprio dono de casa deveria estar a sentir pela sua própria casa. E eu acho que às vezes, pronto, perde-se um bocado esta narrativa, não é? Pronto, que acho que é extremamente importante, duelo de ligação. Muito obrigada, Ivo, por nos teres contado aquilo que ainda não Obrigado. sabemos sobre fotografia na área da arquitetura. Espero que continues a fotografar muitos espaços e a Também eu. ajudar muitos estúdios a comunicar aquilo que não conseguem ou que até o momento ainda não nos mostraram qual é o ângulo certo para fazerem isso. E até ao próximo episódio. Obrigada, Ivo, mais uma vez. Obrigado, Daniel.